Rapaz, e não é que teve mais uma polêmica envolvendo o presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo? E o Igor é um grande amigo meu, que na hora que eu precisei, o Corinthians, quando a gente assumiu aqui, o Corinthians não tinha R$1 para pagar salário de ninguém. E a gente tinha uma necessidade, e a gente tinha necessidade de contratar jogadores. Questões de que o nosso caixa estava em ordem, nós estávamos com dinheiro, tudo sob controle. E isso, infelizmente, não é verdade. Para receber o dinheiro do Corinthians, dinheiro que o Corinthians deve a ele. Você vai entender melhor tudo no vídeo de hoje, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para dar uma moral pro nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E se você ainda não tem o SofaScore no seu celular, baixa agora o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular de maneira completamente gratuita, só clicando no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontando a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela. Com o SofaScore você consegue acompanhar clubes, ligas, desempenho de jogadores, tendo análises a dados e estatísticas de cada atleta para você entender muito mais sobre o jogo além do jogo. Então baixa o SofaScore agora que eu tenho certeza que você vai curtir. O Augusto Melo, em algumas ocasiões, ainda como presidente do Corinthians, deu umas entrevistas falando sobre o seu amigo, o empresário Igor. Pensando num desfecho, que o Corinthians cobrar uma multa da patrocinadora pelo rompimento do contrato, como que está a atualização desse caso? Isso aí a gente entrega na mão do jurídico, foi uma parceria que fizemos e depois logo em seguida tivemos mais 3 parcerias, logo em seguida isso mostra o quanto o Corinthians é grande, o quanto o Corinthians dá retorno para esses parceiros, e isso a gente deixa na mão do jurídico, eles que cuidam disso, a gente não está, o Corinthians é vítima, o Corinthians está completamente isento disso, a gente é muito tranquilo quanto a isso. Um assunto que ficou um pouco, meio que um fio, a diretoria financeira falou uma coisa, o clube outra, o empréstimo com relação ao Igor, que o senhor até mencionou na coletiva, era de 14 e foi para 9, qual que é o valor exato que o Corinthians emprestou dele e se tem juros, o pagamento que o Corinthians vai acabar tendo uma dívida maior a longo prazo, como que é essa dívida com ele? Você vê que a gente está reestruturando o Corinthians, colocando pessoas profissionais, que eu já falava isso na minha campanha, o Corinthians tem que colocar pessoas profissionais, qualificadas, que nos ajude a tirar o Corinthians dessa situação, e a gente vem colocando grandes profissionais como o CEO, como o diretor financeiro, como agora um outro jurídico, pode ver quantas ações a gente vem ganhando na justiça com esse jurídico. Enfim, tem muita coisa boa que a gente está conseguindo estruturar o Corinthians, profissionalizar realmente. E o Igor é um grande amigo meu, que na hora que eu precisei, o Corinthians, quando a gente assumiu aqui, o Corinthians não tinha R$1 para pagar salário de ninguém. E a gente tinha uma necessidade, e a gente tinha necessidade de contratar jogadores, e a gente assinava multas altas, porque o Corinthians não tinha credibilidade. Diferente de hoje, que tudo que a gente procura, a gente tem credibilidade, os jogadores querem jogar no Corinthians porque estão recebendo em dia, e nessa época não se tinha dinheiro para nada e a gente precisava pagar o Mateuzinho, e ele acabou nos emprestando 4 milhões, assim como socorri também em outras federações, enfim, para que nos ajudasse a fazer a folha salarial em dia. E logo em seguida teve o problema do Garro também, que para comprar jogador, para você ter uma ideia, a gente tinha que assinar uma multa de 50% de um dia para o outro, e vencia 4 milhões de dólares para pagar o Garro. Se eu não pagasse naquele dia, eu teria que pagar 50% de multa, iria para 6 milhões de dólares. E socorri, ele me emprestou mais 5 milhões, pagamos com o menor juros de todos. Ele não tem nenhum tipo de vínculo com o Corinthians e, ao contrário, nos emprestou e nos ajudou, o Corinthians nos ajudou através de mim, para que a gente pudesse sanar nossas contas em dia e não ter nenhum tipo de problema. E o Thiago Salazar trouxe algumas informações recentes da relação do Augusto Melo, do Igor e do Clube Corinthians, que, meu amigo, caíram como bomba na imprensa. Muita gente ficou sabendo sobre a reunião que Armando Mendonça teve com o empresário Igor Svenbrucker, empresário gaúcho que ajudou bastante o Augusto Melo no início da gestão, fez com que o Augusto Melo tivesse inclusive que se explicar numa entrevista coletiva sobre 9 milhões de reais que ele teria pegado emprestado naquela ocasião com o empresário gaúcho. Pois bem, o Corinthians foi jogar contra o Grêmio no Sul, o Igor estava tentando uma reunião com o Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, e essa reunião aconteceu no escritório do empresário em Porto Alegre. O Armando Mendonça, inclusive, foi bastante criticado por algumas alas e algumas pessoas de dentro do Parque São Jorge por ter, entre aspas, fugido da agenda oficial. Só que o Armando já se justificou, já explicou a situação para essas pessoas no clube e também, procurado pela reportagem, explicou em on mesmo, em aspas, o motivo dele ter se encontrado com o Igor e o que de fato ele ouviu do empresário. Nós da Gazeta Esportiva tivemos acesso com exclusividade ao conteúdo
do que foi tratado nesta reunião. E está nessa matéria aí que eu convido vocês todos a darem uma lida. A matéria está no site da Gazeta Esportiva, o link está lá nos meus stories. E bem importante, porque nós tivemos algumas revelações. O Igor claramente quer entender como ele vai fazer para receber o dinheiro do Corinthians. Dinheiro que o Corinthians deve a ele. Mas para isso, ele também tentou explicar ao vice-presidente do Corinthians que sempre tentou fazer tudo de maneira muito transparente e em determinado momento foi, entre aspas, abandonado por Augusto Melo. Em meio a mais de 1h30 de bate-papo ali, de conversa, o Igor revela que custeou parte da campanha eleitoral do Augusto Melo, que é uma novidade, revela que assumiu o pagamento de 3,5 milhões de reais para a contratação do Luiz Eduardo, camisa 10 da Copinha, que veio do Água Santa, e fala em receio por não cumprimento deste acordo, por receio de que pudesse acontecer alguma coisa, e ele cita o nome de Marcos Boccato, presidente de honra da Água Santa, e que tinha cargo remunerado na gestão do Augusto Melo. Ele também fala sobre a concessão de 2 camarotes cedidos pelo Augusto Melo, segundo ele, para abater o valor que o Corinthians devia ao empresário. Algo que, em tese, não pode acontecer, segundo os ritos do clube. Enfim, são algumas revelações importantes que falam muito sobre o envolvimento deste empresário especificamente e o relacionamento que ele tinha com a antiga gestão, e a gente, claro, foi ouvir todas as outras partes, né? Então, eu ouvi o Augusto Melo, ouvi o Armando Mendonça, ouvi o Claudinei Alves, o Valmir Costa, procurei pelo próprio Igor, procurei pelo Corinthians, que também se manifestou, e vocês têm tudo isso detalhado na matéria, todas as revelações e o desabafo feito pelo Igor na reunião com o Armando Mendonça, que além de se manifestar sobre o conteúdo do que foi exposto ali, também se defendeu de acusações que ele vem sofrendo dentro do Parque São Jorge. E agora a gente também tem as interpretações e as versões do outro lado da história do Augusto Melo e de todos esses, inclusive o próprio Marcos Boccato, que também foi procurado por mim. Tá certo? Informação importante que, inclusive, pode ser adicionada aos autos do caso da Vaidbet pelo delegado Thiago Fernando. Leiam e tirem as suas conclusões. Tá certo? Se cuidem. Aquele abraço. Depois de toda essa repercussão, de tudo que foi dito, o Valmir Costa, que na época representava as categorias de base do Corinthians, dirigia ali a base, acabou dando uma entrevista e deu uma declaração sobre tudo isso que está sendo dito. Essa informação sobre o Igor é nova para mim, não tenho ciência, jamais chegou para mim isso. Minha participação foi a seguinte: estivemos em um jogo contra o Água Santa, time profissional, Campeonato Paulista de 2024, aí já tínhamos as informações sobre o atleta, onde o presidente Augusto falou do interesse e eu concordei, já que não haveria nenhum valor envolvido, e fizemos a proposta de 70-30. Mas o Água Santa não concordou. Isso levou uns 90 dias até que chegamos em um acordo de 50-50, mas em nenhum momento fiquei sabendo de alguma interferência do Igor nisso. Geralmente, pode ter uma cláusula de intenção de compra de algum percentual a mais do atleta em determinado tempo de contrato, mas não me recordo se teve ou não essa cláusula. Aí o clube vê se vale a pena ou não adquirir o percentual. E o Armando Mendonça também comentou sobre a situação que o Corinthians se encontra. Meu compromisso é sempre de falar a verdade e trazer à tona o que realmente está acontecendo. Quando foi utilizada a palavra terra arrasada, é porque foram noticiadas notícias, foram informadas questões de que o nosso caixa estava em ordem, nós estávamos com dinheiro, tudo sob controle. E isso, infelizmente, não é verdade. Nossa situação financeira é muito delicada, nós temos compromissos enormes para serem cumpridos imediatamente. E se o presidente me autorizar, eu acho que é uma situação que é muito grave, que as pessoas precisam saber. Nós corremos, inclusive, o risco de sair do Profut. Então, isso é uma preocupação que nós não sabíamos, nós tivemos conhecimento
hoje pela manhã e que até então acho que ninguém estava sendo informado dessa questão, e acho que essa informação, que é uma informação verdadeira, precisa ser colocada para todos vocês, porque realmente nós precisamos da união de todos, da compreensão de todos, que esses bilhões que foram noticiados, infelizmente nós não encontramos nos caixas. E dado toda essa confusão envolvendo esse empresário Igor, amigo do Augusto Melo, que financiou até campanha dele, de acordo com algumas informações, o Corinthians manifestou uma nota principalmente falando sobre o jogador da base que veio do Água Santa. O clube não tem ciência do fato envolvendo o possível recebimento de recursos por Marcos Boccato e ressalta que, se comprovado qualquer prejuízo ou conduta inadequada que transgrida as normas regimentais e estatuárias do Corinthians, as medidas jurídicas cabíveis serão adotadas tanto na esfera administrativa, civil ou criminal, se for o caso. Mas e aí, torcedor? Ainda dá para defender o Augusto Melo? Queria ele de volta à presidência do Corinthians? O que você acha de toda essa confusão? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo.